da aula. Bom dia a todos. A gente vai principalmente abordar aqui o problema, né, o que é sucção, dando ênfase ao que é sucção mátrica, tá? Que é a sucção que interessa para o comportamento mecânico. A sucção osmótica, ela tem um papel secundário, né? Ela não tem nenhum papel no comportamento mecânico, ela só teria papel no fluxo. E a gente vai ver uma coisa que, para mim, é muito importante, tá? Eu acho que é um conhecimento que alguns engenheiros não têm e que atrapalha, né, uma série de entendimentos, uma série de resolução de problemas, que é o conceito de curva de característica, ou curva de retenção do solo. Em teoria, vocês já viram isso aqui em outra disciplina, né? A gente vai só dar uma reforçada aqui, tá bom? Então, vamos começar pelo conceito de potencial de água. A gente tem um conceito de potencial de água, vocês conhecem esse conceito, tá? Da equação de Bernoulli, tá bom? Então, a gente tem aqui o conceito de potencial de água, né, da equação de Bernoulli, onde a gente tem aqui a cota piezométrica, tá bom? Desculpa, a cota altimétrica, né, a parcela altimétrica, mais a parcela piezométrica, tá? Isso aqui eu acredito que não seja problema para nenhum de vocês, até porque vocês estão fazendo outra disciplina, tá bom? Só que aí, o que é que acontece? Quando a gente vai trabalhar com solo não saturado, o que acontece é que tem outras parcelas aqui, e essas outras parcelas aqui a gente vai abordar agora, tá bom? Quando a gente trabalha com a energia, né, sempre que a gente for trabalhar com energia, a gente tem basicamente dois tipos de energia, energia potencial e a energia cinética, né? Queria chamar a atenção de vocês que isso aqui é o que diferencia, tá, a minha explicação de sucção, né? A minha não, que não é minha, né? O jeito que eu explico sucção de alguns do conceito equivocado que algumas pessoas têm. A sucção está relacionada com a energia livre do solo. E por isso que a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente isso, ó, começar a abordar, né, quais são as componentes de energia que teria dentro do solo. Então, a gente teria aqui basicamente duas componentes de energia, a cinética e a potencial. Isso aqui vocês estão cansados de saber, né? A gente elimina a energia cinética porque as velocidades são muito baixas, então a gente fica só com a energia potencial. O problema é que a gente tem que trabalhar com a energia potencial de partículas, né? Então, a gente não vai conseguir usar aqueles conceitos tão simples quanto a gente, né, estava usando até agora para definir isso aqui, tá? Então, o estado de energia da água é descrito, né, pela função termodinâmica, né, de Gibson, tá bom? De energia livre de Gibson. Essa energia livre é uma propriedade termodinâmica, como está escrito assim, que depende apenas do sistema. Então, olha que interessante, né? Essa energia depende apenas do próprio sistema em que a água se encontra, tá bom? Vamos tentar ver essa equação é bem legal. Só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente está evoluindo, né? Quando eu digo a gente, é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, está evoluindo, a gente está aplicando esse conceito agora, tá bom? Para argilas, não só para água, né? Então, a gente está tentando descrever o comportamento das argilas a partir dessa equação, mas não vou dar detalhes sobre isso, vamos ficar por aqui mesmo. Então, a energia livre de Gibson, né, que é essa quantidade, ela basicamente teria uma energia interna, né, que diz respeito única e exclusivamente à própria partícula, né, em si, né? Vocês podem imaginar que isso aqui é como a partícula está vibrando, né? Então, isso aqui seria a partícula vibrando, né? E estaria relacionado somente a, digamos assim, a temperatura da partícula, tá? Essa aqui, ó, esse termo aqui, ele já é o termo mais legal, ele é o trabalho mecânico, tá bom? Então, esse aqui é o trabalho mecânico. Tá certo? E este termo aqui seria a parcela de energia que a gente não consegue utilizar, né? Eu acho que todo mundo tem a noção aí do que é entropia, pelo menos, ou mais ou menos, né? Se não tiver, eu posso falar disso depois, mas entropia, basicamente, é uma das grandezas que a gente usa para descrever um sistema termodinâmico, e ela é uma medida do que não pode ser, né, digamos, aproveitado, né? Por isso que a gente não tem, por exemplo, uma máquina perpétua, né? Uma máquina que conserva energia de maneira perpétua. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que a gente não vai conseguir trabalhar, tá? Então, a gente tem aqui energia interna, né? Que eu vou estar associando aqui a temperatura. Opa! Né? Que eu vou estar associando aqui a temperatura. E esse termo aqui que eu vou estar associando a trabalho mecânico, tá? Esse aqui, ó,
ele está, né, digamos assim, na forma de temperatura vezes entropia, e a gente diria que esse aqui seria o rendimento, né, que a gente estaria associado com o rendimento. Então, eu tenho três parcelas, né? Eu tenho uma parcela que diz respeito à energia interna da partícula, uma parcela que diz respeito ao trabalho mecânico que é possível realizar sobre essa partícula, e uma parcela que diz respeito ao que eu não vou conseguir transformar em trabalho mecânico nem em calor. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quais são as variáveis de estado que a gente usa para medir um processo, né? um sistema termodinâmico? A primeira delas é a temperatura. Muita gente, acho que é engraçado, porque para mim isso é bem óbvio, né? Mas para a maioria das pessoas não é. Muita gente não sabe que temperatura, na verdade, não existe, né? Temperatura é uma grandeza fictícia. O que existe realmente é a energia, digamos assim, é o grau de agitação das partículas, né? Então, o que você mede quando você está medindo a temperatura é a energia cinética, tá bom? Você está medindo a velocidade das partículas, tá? Então, isso aqui é, digamos assim, a energia térmica, né, da matéria, tá certo? Então, você está medindo a energia cinética, é bem interessante, principalmente quando você começa a trabalhar com colóides, como é o caso lá de argilas, né? É bem interessante a gente ter isso aqui em mente, tá bom? Então, a temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação de cada partícula, né? A entropia, por sua vez, ela é a variável que mede a quantidade de energia não disponível. Então, assim, se você imaginar que você tem aqui um sistema, aí, se você conseguisse medir, né, toda a energia que tem dentro desse sistema, aí vamos supor que você quer transformar essa energia em calor, né? O que aqui é de calor, pessoal, não é de vazão. Ou em trabalho, né? É um W maiúsculo, é porque minha letra é feia, tá certo? Tem um percentual aqui que você não consegue, tá bom? Tem um percentual que você vai perder naturalmente, nada que você faça, por enquanto, permite que você transforme toda essa energia do sistema em... Então, a entropia é isso. Quem gosta de física, como eu, vai associar a entropia à desordem do sistema, tá? Então, a entropia estaria associada à desordem. Isso é lindo, tá? Isso aqui é uma das coisas mais bonitas que o Einstein fez. Tá certo? Licença. Diga. Qual seria a diferença de desordem, de entropia, para, como é que fala? Agitação de temperatura? Não, a desordem é uma boa pergunta. Gostei. Deixa eu dar aqui um exemplo que o professor Leonardo Sussekind, que é um dos meus, apesar de eu nunca ter encontrado com ele pessoalmente, ele é um dos meus mestres, né? Se você pegar vídeos aí no YouTube do que é entropia, todos eles vão te dar esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Estou de vermelho. Imagina que inicialmente eu coloco um monte de partículas aqui, ó, nesse cantinho. Todos eles vão te dar o mesmo exemplo, tá? Pronto. Nesse caso aqui, a entropia, a medida da entropia é mais baixa, tá bom? Se você fizer, por exemplo, tem um conceito que eu não sei se vocês sabem, se você for fazer mecânica do solo não saturado, eu te explico, que é o conceito de espaço de fases, tá bom? Acho que é isso. Traduz assim. Se não for assim, é porque como eu só vejo isso em inglês, eu não sei se a tradução tá boa, mas eu acho que é. Né? Que é um espaço em que você coloca as seis componentes, ou as três componentes de velocidade e as três componentes de posição. Tá certo? Vou botar o X aqui como sendo posição. Se você plotar isso aqui, né? Todas as posições possíveis e todas as velocidades possíveis dentro desse sistema aqui, ó, você vai ver que o número de combinações possíveis é menor do que se você tirar essa amarra e liberar as partículas. Elas naturalmente vão ficar... Deixa eu fazer uma coisa aqui que ficou melhor. Elas naturalmente vão ficar
espalhadas, né? O número de partículas é o mesmo, tá, pessoal? Meu desenho que é ruim. Tá bom? Então, o que é que você tem? Se você olhar só para o espaço de fase, né? O número de combinações que você tem quando você está restrito nesse pequeno espaço aqui é menor do que o número de combinações que você vai ter quando você libera e deixa ele para qualquer lugar, tá? E o que a entropia diz é que você sempre vai tender a aumentar esse número de combinações. É mais ou menos isso que a entropia diz, tá? Isso é um conceito bem dificinho. Eu acho que hoje eu já sei ele, tá? Aí, se você quiser, eu te explico fora porque senão eu gasto uma aula só nisso. Mas presta atenção que cada uma das partículas pode ter continuado com a mesma velocidade, né? Vibrando para a direita e para a esquerda com a mesma velocidade. Tá certo? Só que o número de posições que ela pode ocupar agora aumentou muito. Então, eu não mexi na velocidade e eu mexi, tá certo? No número de posições que ela pode ocupar. E isso aí fez com que a entropia aumentasse. Tá bom? Nesse caso aqui, se eu não me engano, até produzir trabalho, tá? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, que eu estou falando e conversando, aí eu posso ter me atrapalhado. Tá certo? Mas nesse caso aqui eu tive até que realizar trabalho. Tá bom? Então, a ideia é mais ou menos essa, que o número de posições que você pode ocupar aumentou sem necessariamente você ter mexido na velocidade, sem você ter mexido na temperatura, tá? Então, a ideia de ordem e desordem é nesse espaço de fase, é o número de combinações que você tem, tá bom? Não é bem nesse sentido, não. Se você quiser imaginar um exemplo fantástico da história da entropia sempre aumentar, você pega um baralho todo organizado, tá certo? O baralho todo organizado são as partículas todas pertinhos uma da outra aqui, tá bom? Se você começar a embaralhar, ou seja, se você soltar as partículas, você começar a embaralhar o baralho, é pouquíssimo provável que você consiga obter o baralho novamente organizado. Não é que o baralho organizado não pode ser obtido, é só porque é pouquíssimo provável. A entropia é a grandeza que mede isso, tá? A fórmula da entropia, né? Fórmula clássica de entropia, é essa aqui, ó. Aqui é a constante de Boltzmann, aqui é o logaritmo do número de estados possíveis que eu posso organizar essas partículas dentro desse meu sistema. Tá bom? Então, tem muita física aí. Eu acho que eu já estou entendendo mais ou menos o que é, sabe? Mas se você disser que eu não entendi, eu não vou brigar com você, não. Tá bom? Então, a entropia, na verdade, mede essa capacidade de você não conseguir retornar ao estado inicial, ou seja, você sempre vai ficar mais e mais desorganizado, você não tende a se organizar, tá bom? Pressão é outra variável também que é interessante, porque também não existe, tá? Pressão é uma variável super interessante, porque, na verdade, pressão, se você imaginar que você tem uma placa aqui, ó, né? E que deixa eu ir lá para o meu quadro. Pressão também é uma variável super interessante, porque ela é a que menos existe, na minha opinião, de todas. Ela é a mais fictícia, né? Ela é um efeito. Eu acho fantástico. Imagina que você tem aqui um monte de partícula, ó, tá? Eu estou olhando essa parede aqui. Aí, em um instante de tempo, né? Se você pegar aí um ΔT qualquer, tá certo? Você vai ter algumas partículas colidindo aqui, ó, e refletindo. Como essas partículas têm uma quantidade de movimento, né, que é basicamente massa vezes velocidade, se você pegar a variação na quantidade de movimento, né, então se você pegar o ΔQ nesse instante de tempo que você tem, isso aqui te dá força. Então você teria aqui a força que cada uma dessas partículas está colidindo aqui contra a parede, tá certo? Se você pegar e fizer, né, a média dessa força, ou seja, se você somar todas essas forças das partículas que colidiram
e dividir pela área, aí você vai ter a pressão que esse gás, né, ou que essa coisa aqui, é porque com gás é mais fácil de explicar, né? Mas pode ser outro líquido, né? A pressão que o líquido, né? Que o fluido, desculpa, que o gás ou que o fluido está colidindo aqui na parede, tá certo? Seria a média das forças, né? Resultantes da colisão de cada partícula dividido por essa área toda, tá bom? Se vocês olharem, isso aqui não existe, né? Porque, na verdade, isso aqui é só o resultado do processo da colisão das partículas contra a parede, tá certo? Isso é um negócio super engraçado. A pressão é uma definição humana, né? A natureza não sabe o que é pressão. A natureza também não sabe o que é força, a natureza não sabe o que é nada. Isso tudo são definições humanas, tá bom? São grandezas que a gente inventa para poder trabalhar. O que importa para a gente aqui é que a pressão ela é uma variável associada com o trabalho, e ela é a que mais importa para a gente, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso... e eu gosto muito de dar esse exemplo para vocês, porque eu posso colocar desse lado aqui, ó, a história do... Oh, droga! Eu posso colocar desse lado aqui a história do êmbolo, tá bom? Posso colocar desse lado aqui a história do êmbolo, tá o nosso êmbolo. Eu vou colocar aqui o... Não tem mola aqui não, tá? É só o êmbolo mesmo. Então aqui a gente tem uma coisa aqui, vamos imaginar que a gente tem um gás aqui, ó. Tá certo? Que aqui a gente tem a força que a gente está aplicando, tá bom? Aí, se por um acaso eu aplicar essa força e eu tiver um deslocamento aqui, ó. Opa! Tiver um deslocamento aqui do êmbolo, significa que eu estou produzindo trabalho. Daqui para cá é trabalho. Oh, desculpa. Daqui para cá é deslocamento. Mas significa que eu realizei trabalho. Como é que é a fórmula do meu trabalho aí? A fórmula do meu trabalho é bem simples, né? É só você pegar a força, né? E multiplicar aí pelo deslocamento que eu tive, né? Pelo deslocamento que eu tive, tá certo? Se você continuar brincando com isso aí, né? E você fizer que força, né? Dividido por área, multiplicado por área, tá certo? Vezes esse deslocamento aí, e continuar brincando com isso aí novamente, você vai ter, né, aqui pressão vezes... Isso aqui não é volume, pessoal. Isso aqui é a variação no volume que eu tive. Então, isso aqui é a variação do volume que eu tive. Então, vezes essa variação de volume, né, isso aqui exatamente me dá o trabalho. Tá? Se você trocar a palavra gás por solo, né, e trocar a altura aqui pela altura do odômetro, vocês vão ver que isso aqui é um ensaio odométrico. Então, a gente pode associar aqui, né, que o trabalho realizado, né, para uma determinada pressão, entre aspas, né, vai ser diretamente proporcional à variação de volume que eu tive na minha amostra, tá bom? Isso aqui é o trabalho que a gente tem. Tá? Se vocês meditarem um pouquinho sobre isso aí, vocês vão ver que não, né, ser um êmbolo ou ser um sólido faz pouca diferença, né? A gente só não consegue definir melhor isso aí porque a gente não tem aí uma equação que nem aquela lá do Gibson para estados sólidos, né? É um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, a gente já definiu aqui 3 variáveis, vamos definir mais alguma dúvida? Volume já é uma variável um pouquinho mais... ela existe, tá? Volume existe. Por quê? Volume, ele descreve a configuração do sistema, né? Então, assumindo que o sistema existe, eu preciso descrever essa configuração, então o volume existe, né? Ao contrário da pressão, a pressão é uma definição nossa, tá? E olha que interessante, né? O volume e a pressão sempre vão estar associados, né? Vocês sempre vão ver o volume e a pressão multiplicados, tá bom? Porque eles dão origem ao trabalho, tá certo? Professor, que diabo isso tem a ver com sucção? Calma que eu estou chegando lá, tá? Aí agora já entrou o primeiro potencial que não é tão óbvio, né? Que é o potencial químico, que tem a ver com concentração, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá certo? Dizia respeito somente à equação de Gibson lá, sem o potencial químico, tá? Essa equação aqui eu poderia adicionar aqui nela,
um termo, né, relacionado a um potencial químico. Sei lá, vou usar uma letra aqui, um φ aqui. Tá certo? Aqui não tem, né? Eu não coloquei esse item aqui. Tá bom? Então, a gente ainda precisaria definir mais um, que é o potencial químico, né? É uma variável que controla a transferência de massa, ó, preste atenção, de uma fase para a outra, né? No caso aqui, a gente tem muito interesse nisso, ó, aqui ó, a parte que nos interessa, né? Ou está relacionado com uma reação química, tá bom? Massa também é uma coisa que existe, né? Apesar de ser uma definição humana, né? Você tem aqui um volume, né? E a matéria vai ocupar um espaço desse volume. Então, a massa também vai, né? É uma definição nossa, mas ela existe também. Então, é uma variável influenciada pelo potencial químico, né? Então, essas duas aqui estão extremamente relacionadas. Beleza. Dito isso, feito todas essas coisas, a gente vai agora para a parte prática. E é essa parte aqui que nos interessa, tá? Tá em inglês porque eu roubei aqui do professor Gens, né? Na apresentação dele. Eu esqueço sempre o ano da apresentação, mas é um roubo, digamos assim, não autorizado, mas pelo menos mencionado, né? Citado, né? Então, como é que a gente faz para medir o potencial da água, tá? Para a gente medir o potencial da água, a gente precisa medir a energia livre, né, por unidade de massa. Então, a gente vai colocar aqui todos os termos, tá? Então, a gente tem aqui, né, o potencial total, tá aqui. Aí, ó, a gente tem aqui um potencial associado, né, à química, um potencial osmótico, né, que é este aqui, ó. Então, o primeiro potencial que a gente tem que chama a nossa atenção é esse potencial osmótico. Um outro potencial que a gente tem, olha aqui, ó, é o potencial altimétrico. Lembra lá da equação de Bernoulli? Equação de Bernoulli, altura mais pressão dividido pelo peso da coisa, né? Então, esse Z aqui, né, é só porque a maioria das pessoas usa Z, eu uso Y, mas é a mesma coisa, tá? Então, esses dois aqui, ó, potencial osmótico, é um potencial associado com a química, vou já explicar, tá certo? Potencial gravitacional. Aí, pessoal, tem um potencial, né, quando a gente está mexendo com dois fluidos, tá? Vou até colocar aqui. É uma coisa que não é muito óbvia, mas deixa eu explicar. Imagina que a gente tem aqui uma partícula. Imagina que a gente tem aqui outra partícula. Aí imagina que eu estou colocando água, tá? A água está só aqui, ó. Né? Então, a água não está ocupando todos os vazios do solo. Nesse caso aqui eu tenho um menisco de solo, de água, né? Eu tenho um menisco aqui de água. Vou pintar de vermelho. Pronto, isso aqui é a água. Então, estou com a água aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui eu tenho um sólido. Aqui eu tenho um gás, né, que é o ar. E aqui eu tenho um líquido, que é a água. Tá? Essas três coisas aqui, elas interagem diferente uma com a outra. Então, a água, né, o líquido vai interagir com o fluido, com o sólido. O ar vai interagir com a água, né, e o ar vai interagir com o sólido. A gente geralmente despreza a interação ar e sólido. A gente se preocupa muito com esse ponto aqui, ó, que é o ponto de interseção dos três. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai até ver esse ponto aí. Mas, por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, é que esse menisco, né, ele pode assumir diferentes posições, né? Por exemplo, se eu aumentar a pressão do ar ou se eu diminuir a pressão do ar. Então, a posição desse menisco aqui tem a ver com a pressão do ar. Então, eu estabeleço, né, duas referências. Uma referência é uma energia potencial associada com o ar atmosférico. O que é isso? É a diferença, olha só, é a diferença entre a pressão do ar, do gás, e a pressão atmosférica, ou seja, é o quanto que a pressão do gás é maior, né, e se for o caso menor, mas nunca é menor, né, senão a gente está trabalhando no vácuo, do que a pressão atmosférica. Tá claro isso aqui? Para mim tá claro, mas quem tem que dizer se tá claro ou não é vocês. Aí esse carinha, ele entra aqui, ó. E eu vou pedir para vocês brincar de zero com ele, tá bom? Finge que a gente sempre está na pressão atmosférica. Quando a gente for, tiver lá em NANSAT, né, quem for para NANSAT, convido todos para ir para NANSAT, a disciplina mais legal do curso,
Tá certo? Aí eu mostro para vocês onde é que ele entra. Tá bom? Mas por enquanto você pode jogar isso aqui fora. Tá? Então eu tenho a osmótica. Pessoal, aqui eu grifei a osmótica aqui e grifei capilar aqui. Ó. Vocês nem me falaram nada. Que triste. Pronto. Tá certo? Então, eu já falei aqui da osmótica, que é uma que tem a ver com um potencial químico, vou já explicar, né? Prometo que vou explicar. Falei aqui da posição, né? Acabei de falar da energia relacionada ao potencial de ar, que eu estou pedindo para vocês jogarem fora, né? É só assumir que a pressão do ar é igual à pressão atmosférica, então faltaria só esse potencial capilar ou mátrico. O que é isso? É exatamente, né, diz respeito exatamente a esse equilíbrio, tá certo? Entre a pressão dentro da água, deixa eu mudar aqui que eu não gostei dessa cor. A pressão dentro da água aqui, né? Então a pressão da água aqui dentro, tá certo? E a pressão do ar. O que acontece se a pressão da água for igual à pressão do ar? Né? Isso aqui está em equilíbrio. Então, essa coisa vem para cá e fica parada. O que acontece se a pressão do ar for maior do que a pressão da água? Né? Eu tendo a ter a formação de um menisco aqui, né? Eu vou começar a ter isso aqui curvado. Tá? Pessoal, para isso aqui estar curvado, vai aparecer uma força, né? Não dá só para curvar sem aparecer força. E essa força é que interessa para a gente, porque essa força é que vai agir na partícula de sólido. Então, olha que interessante, a curvatura, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a curvatura surge porque PA é maior do que PW, certo? Se vocês olharem simplesmente, se vocês olharem essa membrana de água e ar, né? Essa interface água-ar aí, o que eu tenho? Eu tenho a pressão, né? Eu tenho uma diferença de pressão, tá certo? Que é exatamente PA menos PW. Se eu não, né, tiver cuidado, isso aqui fica fisicamente impossível de ser estudado. Por quê? Porque assim, por que esse negócio simplesmente não quebra? Porque deve ter alguém segurando ele no solo. Então, deve ter uma força aqui, ó, né? Que surge exatamente uma força, né? Aí eu vou usar a letra M, sólido, né? Então, surge uma força M sólido. Só que quando surge essa força surge para combater esse desequilíbrio. Só que vocês concordam comigo que essa força vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal? Beleza, não precisa nem se preocupar com componente horizontal e vertical. Onde é que essa força está agindo? Ela está agindo na membrana e na partícula. Então, presta atenção. Né, a curvatura surge porque há o PA é maior do que o PW. Lindo, maravilhoso, gostei. Tá certo? Deixa eu só fazer um pequeno... Botar o porquê aqui mais próximo. Aí a gente bota um daí surge mais uma força no sólido. Tá bom? Então, daí surge mais uma força no sólido. Professor, mas e por que isso aí é um potencial? Pessoal, se vocês somarem, ó, se vocês somarem o C mais o G, me ajuda aí, tá? Me ajuda, por favor, senão me atrapalha. Então, vamos pegar assim, ó. O potencial C, que é o potencial capilar, mais o potencial G, que é o potencial que eu acabei de falar para vocês. Quem é o potencial C? Presta atenção. É o A, né, menos
tá certo? O W, né? É o contrário, não, professor? Verdade, verdade. Obrigado, minha linda. Muito obrigado. É o da água menos o do ar, né? Esse aqui é o primeiro. E o UG, né? Mais é o do ar menos o atmosférico. Agora acho que tá certo. Tá certo? Esse cancela com esse, tá bom? Então fica só a pressão da água menos a pressão atmosférica, tá certo? A única diferença que tem aí é porque eu chamo pressão de PW. Eu passei a chamar pressão de PW. Tá bom? Tudo bem? Se a gente voltar aqui para esse outro, tá bom? Se a gente tiver a pressão atmosférica maior do que a pressão da água, a gente tem um desequilíbrio. Professor, e se a pressão da água for maior do que a pressão atmosférica? Eu não sei se vocês percebem, se a pressão da água for maior do que a atmosférica, o solo está saturado. Todo mundo concorda comigo ou não? Esse menisco vai fazer isto aqui, né? Que não é o caso aqui da gente, tá bom? A gente não vai tratar disso aí. Se a gente voltar, então, para o conceito de potencial osmótico, o que realmente interessa, desculpa, de potencial da água, o que realmente está interessando para a gente são esses dois aqui, ó. Certo? Aí, vou para o próximo slide. Então, quando a gente está analisando só a sucção, a gente despreza, tá certo? Esse e esse. Não é que não tem, é que para analisar a sucção, tem, tá? Esse aqui existe e esse aqui existe. É porque quando a gente vai definir sucção, a gente olha só esses dois, tá bom? E aí, por uma questão de convenção de sinais, por isso que eu brinco com vocês, eu já devo ter falado isso aqui outras vezes, sinal é só direção, pessoal, esquece sinal, tá bom? Sinal só faz mal para a saúde. Mas se você quiser aqui, por uma questão de convenção, a gente inverte o sinal, tá bom? Foi por isso aqui, Isabela, acho que foi você que chamou minha atenção, né? Que eu escrevi errado, é porque quando vai escrever a fórmula final já está invertido, tá? Então a gente tem que a sucção, né? A nossa grandeza sucção, o que a gente chama de sucção. Se alguém responder errado na prova, não é culpa minha, tá certo? O que é que a gente chama de sucção? Vamos lá para o meu quadro de novo. Pelo amor de Deus. Então, a sucção é a parcela de energia que pode... Aí eu vou botar entre parênteses, mudar com o fluxo. Presta atenção, que eu vou botar de outra cor. De água. Não é engraçado isso? Por quê? Olha só. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Ponteiro. Apagar todas as anotações? Não. Opção de ponteiro. Mostrar, exibir. Ai, meu Deus, não lembro mais agora. Configuração de legenda. Alguém me ajuda aí? Onde é que eu boto mostrar modo exibição apresentador? Tela. Tela branca. Ah, tá aqui. Nossa, eu passei por cima e não vi. Pessoal, seguinte, ó, se a gente olhar aqui, ó, eu não vou poder riscar, né, porque eu tirei os riscos, né? Você fazendo a água entrar ou sair do solo, você consegue mexer esse cara aqui? Num ponto. Não, né? É a posição. Isso aqui é a posição do ponto, concorda? Então, esse cara aqui, ó, olha só, este cara aqui, eu não consigo mudar se eu fizer a água entrar ou sair do solo. Desgrama. Esse... Vou chorar. Esse cara aqui, também não vou conseguir mudar ele, a água entrando ou saindo do solo, não, pessoal.
porque ele não tem nada a ver com água, ele tem a ver com a pressão do ar em relação à pressão atmosférica. Assumindo que eu não posso mudar a pressão atmosférica, a única coisa que eu poderia fazer é mudar a pressão do ar. Se eu mudar a pressão do ar, não tem nada a ver com água, certo? Então, os dois carinhas que eu posso alterar jogando água ou não, são esses dois. Esse aqui, se eu injetar água, eu aumento a pressão da água, né? Se eu retirar a água, eu diminuo a pressão da água. E esse aqui, todo mundo lembra lá das aulas de química, né? Eu gostaria de ser bom em química, como eu sou bom em física. Não sou, já vou alertando. Tá certo? Todo mundo lembra lá do experimento, né? Imagina. Nossa, ficou horrível. Deixa eu botar aqui. Vocês já pensaram eu fazendo desenho técnico com um professor que é chato? Eu não tinha ficado reprovado? Então, coloquei aqui de vermelho. Todo mundo sabe o que é esse vermelho aqui, tá? Esse vermelho aqui é uma membrana semipermeável. Acho que todo mundo imagina aqui o que é que eu estou fazendo. Aí, imagina que desse lado aqui eu vou colocar água. Não gostei não. Peraí, deixa eu botar a água mais baixa aqui. Água. Água. Só que aqui é água mais sal. E aqui é só água. O que é que vai acontecer se isso aqui for uma membrana semipermeável? Todo mundo sabe, isso aqui caiu em química, tá? Então, eu vou ter uma migração de água daqui para cá, tá? Então, vocês imaginam, né, que esse potencial osmótico que tem a ver com, né, a concentração, né, com concentração da solução, todo mundo, né, concorda comigo, né, que ele deve mudar quando eu tenho fluxo de água, tá bom? Aí, a partir de hoje, o que é que vocês vão fazer por mim? Tá certo? Quando alguém perguntar para vocês o que é sucção, então, sucção, tá certo? É a variável, né, relacionada ao potencial de água que é controlada por... Tadã! Beleza? Isso é que é sucção. Se eu perguntar isso na prova e alguém errar, eu não tenho culpa, porque está gravado, tá certo? Registrado, né? Forever and ever, amém. Tá bom? Dúvidas? Espera aí, não, Camila, que eu vou parar, porque isso aqui foi tão lindo e maravilhoso que eu preciso parar. Tá bom.